Conselhos sobre Saúde, capítulo 7. O médico cristão. Uma profissão de responsabilidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os profissionais, seja qual for a sua vocação, necessitam de sabedoria divina. O médico, porém, acha-se em especial necessidade dessa sabedoria no lidar com todas as classes de espíritos e de doenças. Sua posição é ainda de mais responsabilidade que a do ministro do Evangelho. Ele é chamado a colaborar com Cristo e precisa de sólidos princípios religiosos e uma firme ligação com o Deus de sabedoria. Caso tome conselho com Deus, o grande médico cooperará com seus esforços e ele andará com a máxima cautela. Não seja que por um movimento inábil prejudique uma das criaturas de Deus. Será firme ao princípio como uma rocha, todavia bondoso e cortês com todos. Sentirá a responsabilidade de sua posição e o exercício de sua medicina manifestará que é atuado por motivos puros, desinteressados, e desejo de ser um adorno para a doutrina de Cristo em todas as coisas. Tal médico possuirá uma dignidade de origem celeste e será poderoso instrumento para o bem do mundo. Embora talvez não seja apreciado pelos que não têm ligação com Deus, será, todavia, honrado pelo céu. Será à vista de Deus mais precioso que o ouro, o próprio ouro de Ofir. Um exemplo na temperança. O médico deve ser um homem rigorosamente temperante. Os males físicos da humanidade são inúmeros e ele deve tratar com a doença em suas múltiplas formas. Ele sabe que muito sofrimento que procura aliviar é resultado de intemperança e outras formas de condescendências egoístas. É ele chamado para atender a jovens, homens no vigor da vida e homens em idade avançada, que sobre si mesmos trouxeram a doença pelo uso do fumo narcotizante. Se ele for um médico inteligente, será capaz de seguir a pista da doença até a sua causa, a menos, porém, que ele próprio esteja livre do uso do fumo, hesitará em pôr as mãos sobre a fonte de corrupção e em revelar fielmente aos seus pacientes a causa de sua enfermidade. Deixará de insistir com o jovem sobre a necessidade de abandonar o hábito antes que este se torne enraizado. Se ele próprio usa a erva daninha, como pode apresentar aos jovens inexperientes seus perigosos efeitos, não apenas sobre eles mesmos, mas sobre os que os rodeiam? De todos os homens do mundo, o médico e o ministro, especialmente, devem possuir hábitos estritamente temperantes. O bem-estar da sociedade reclama a abstinência total da parte deles, pois sua influência está a falar constantemente pró ou contra a reforma moral e o aperfeiçoamento da sociedade. É pecado intencional da parte deles serem ignorantes às leis da saúde ou a elas indiferentes, pois eles são olhados como sábios mais do que os outros homens. Isto é verdade principalmente no que diz respeito ao médico a quem se confia a vida humana. Espera-se que ele não transija em hábito algum que possa debilitar as energias vitais. A questão não é que está fazendo o mundo, mas que estão fazendo os profissionais com respeito à maldição comum e prevalecente do uso do fumo? Não devem os homens, a quem Deus deu inteligência e que se acham em posições de confiança sagrada, ser leais em seguir o bom senso da inteligência? Não deveriam estes homens responsáveis, que têm a seu cuidado pessoas a quem sua influência poderá orientar numa direção certa ou errada, ser homens modelos?
Não deveriam eles, por preceito e por exemplo, ensinar a obediência às leis que regem o organismo? Se não fizerem uso prático do conhecimento que têm das leis que governam o seu próprio ser, se preferirem a satisfação presente à saúde da mente e do corpo, eles não estão aptos para se incumbirem da vida dos outros. Acham-se eles no dever moral de permanecer na dignidade da condição de homem que lhe foi dada por Deus, livres da servidão de qualquer apetite ou paixão. O homem que masca e fuma está causando um dano, não só a si mesmo, mas a todos os que penetram em sua esfera de influência. Se tiver que chamar um médico, que não se chame o devoto do fumo. Ele não será um conselheiro digno de confiança. Se a doença tiver sua origem no uso do fumo, ele será tentado a mentir e apontar outra causa que não a verdadeira, pois como poderá condenar-se em suas próprias práticas diárias? Há muitos modos de praticar a arte de curar, mas só existe um aprovado pelo céu. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. Ar puro e água, asseio, regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus são remédios por cuja falta milhares de pessoas estão perecendo. Todavia, esses remédios estão caindo em desuso porque seu hábil emprego requer trabalho que o povo não aprecia. Ar puro, exercício, água pura e morada limpa e aprazível acham-se ao alcance de todos, com apenas pouca despesa. As drogas, porém, são dispendiosas, tanto no gasto do dinheiro como no efeito produzido no organismo. O médico dos males espirituais. A obra do médico cristão não termina com a cura das doenças do corpo. Seus esforços devem estender-se aos males do espírito, à salvação da alma. Talvez não seja seu dever, a menos que seja solicitado, apresentar quaisquer pontos teóricos da verdade, mas pode encaminhar seus doentes para Cristo. As lições do Mestre Divino são sempre apropriadas. Devem chamar a atenção do descontente para os sempre novos sinais de amor e cuidado da parte de Deus, para sua sabedoria e bondade, tais como se manifestam nas obras que criou. A mente pode então ser levada, através da natureza, ao alto, ao Deus da natureza, e concentrada no céu, por ele preparado para os que o amam. O médico deve saber orar. Em muitos casos, ele precisa aumentar o sofrimento a fim de salvar a vida. E seja o paciente cristão ou não seja, sente-se mais seguro se sabe que seu médico teme a Deus. A oração dará ao doente uma permanente confiança, e muitas vezes, se seu caso é levado ao grande médico com humilde confiança, isto fará mais em seu benefício do que todas as drogas que sejam ministradas. Satanás é o causador da doença, e o médico está batalhando contra sua obra e poder. A enfermidade da mente reina por toda a parte. 9/10 das enfermidades sofridas pelo homem têm aí seu fundamento. Talvez algum vivo distúrbio doméstico esteja como gangrena, roendo até a própria alma e enfraquecendo as forças vitais. O remorso pelo pecado mina por vezes a constituição e desequilibra a mente. Há também doutrinas errôneas, como a de um inferno eternamente a arder e o tormento perpétuo dos ímpios, as quais, por darem uma visão exagerada e torcida do caráter de Deus, têm produzido os mesmos resultados sobre espíritos sensíveis. Os infiéis têm aproveitado ao máximo esses casos infelizes, atribuindo a loucura à religião,
Isto, porém, é grosseira difamação, a qual deverão enfrentar finalmente. A religião de Cristo, bem longe de causar loucura, é um de seus mais eficazes remédios, é poderoso calmante nervoso. O médico necessita de sabedoria e poder, mais que humanos, a fim de saber a maneira por que deve ministrar aos muitos casos desconcertantes de doença da mente e do coração, com que é chamado a lidar. Se ele ignora o poder da graça divina, não pode ajudar ao doente, antes agravará o mal. Mas, se está firmemente apoiado em Deus, será capaz de ajudar a mente enferma, perturbada. Será capaz de encaminhar seus pacientes a Cristo e ensiná-los a levarem todos os seus cuidados e perplexidades ao grande portador de fardos. Há uma ligação divinamente indicada entre o pecado e a doença. Médico algum pode clinicar por 1 mês sem isto lhe ser exemplificado. Talvez ele ignore o fato. Sua mente poderá estar tão ocupada com outros assuntos que a atenção não lhe seja chamada para isto. Mas, se for observador e sincero, não poderá deixar de reconhecer que o pecado e a doença mantêm entre si a relação de causa e efeito. O médico deve ser pronto a ver isto e a agir com harmonia. Havendo ele granjeado a confiança dos doentes, aliviando-lhes os sofrimentos e trazendo-os da beira do túmulo, pode ensinar-lhes que a doença é o resultado do pecado e que é o inimigo caído que os procura seduzir às práticas destruidoras da saúde e da alma. Pode impressionar-lhes o espírito com a necessidade de negarem-se a si mesmos e obedecerem às leis da vida e da saúde. Na mente dos jovens, especialmente, pode ele incutir os retos princípios. Deus ama suas criaturas com um amor que é a um tempo terno e forte. Estabeleceu as leis da natureza. Estas, porém, não são exigências arbitrárias. Todo não, seja no que concerne à lei física, como no que respeita à lei moral, implica uma promessa. Caso ela seja obedecida, nossos passos serão seguidos de bênçãos. Se desobedecida, o resultado será perigo e infelicidade. As leis de Deus visam levar seu povo mais perto dele. Ele os salvará do mal e os levará ao bem, se quiserem ser conduzidos. Forçá-los, porém, ele jamais fará. Os médicos que amam e temem a Deus são poucos, comparados aos que são infiéis ou declaradamente irreligiosos, e aqueles que devem ser procurados de preferência à última classe. Podemos bem desconfiar do médico ímpio. Abre-se-lhe a porta da tentação. O ardiloso inimigo sugerirá pensamentos e atos indignos, e apenas o poder da graça divina poderá subjugar as tumultuosas paixões e fortalecer contra o pecado. Aos que são moralmente corruptos não faltam oportunidades para corromper as mentes puras. Como, porém, se apresentará o médico licencioso no dia de Deus? Professando cuidar dos doentes, tem ele traído os sagrados encargos. Tem degradado tanto a alma quanto o corpo das criaturas de Deus e colocado os seus pés no caminho que leva à perdição. Quão terrível é confiarmos os nossos queridos às mãos de um homem impuro que pode corromper a moral e arruinar a alma. Quão fora de lugar está o médico ímpio à beira da cama do moribundo. Familiaridade com o sofredor. O médico é quase diariamente posto em face da morte. Caminha, por assim dizer, à beira da sepultura. Em muitos casos, a familiarização com cenas de sofrimento e morte produz despreocupação e indiferença para com a miséria humana e negligência no tratamento do enfermo.
Tais médicos não são capazes de simpatizar ternamente. São ásperos e abruptos, e os doentes sentem pavor ao vê-los aproximarem-se. Esses homens, por maiores que sejam seus conhecimentos e competência, pouco bem podem fazer aos doentes. Mas se o amor e a compaixão manifestados por Jesus aos enfermos se misturarem aos conhecimentos do médico, sua própria presença será uma bênção. Ele não considerará o doente um simples exemplar do mecanismo humano, mas uma alma a ser salva ou perdida. A necessidade de simpatia do médico. Os deveres do médico são árduos. Poucos avaliam a tensão mental e física a que ele está sujeito. Cumpre empregar toda a energia e capacidade com o mais intenso anseio na batalha contra a moléstia e a morte. Muitas vezes, ele sabe que um movimento menos hábil da mão, até por um fio de cabelo apenas, em direção errada, pode mandar para a eternidade uma alma não preparada. Quanto precisa o médico fiel da simpatia e das orações do povo de Deus. Seus direitos, nesse sentido, não são inferiores aos do mais consagrado ministro ou missionário. Privado, como se vê muitas vezes, do necessário repouso e do sono, e mesmo dos privilégios religiosos no sábado, necessita a dobrada porção de graça. Uma nova provisão a cada dia. Do contrário, perderá sua segurança em Deus e estará em risco de imergir mais fundo nas trevas espirituais do que homens de outras profissões. E, todavia, é muitas vezes objeto de imerecidas censuras. E deixado sozinho, sujeito às mais cruéis tentações de Satanás, sentindo-se mal compreendido, traído pelos de sua amizade. Muitos, conhecendo quão probantes são os deveres do médico e quão poucas oportunidades têm eles de libertar-se do cuidado mesmo no sábado, não escolherão a medicina como profissão. Mas o grande inimigo está continuamente procurando destruir a obra das mãos de Deus, e homens de cultura e inteligência são chamados a combater-lhe o cruel poder. Necessitam-se mais homens da devida espécie que se consagrem a esta profissão. Façam-se diligentes esforços para induzir homens de aptidão a se habilitarem para esta obra. Devem ser homens cujo caráter esteja baseado nos largos princípios da palavra de Deus. Homens dotados de natural energia, força e perseverança que os habilitem a atingir elevada norma de excelência. Não é qualquer um que pode dar um médico de êxito. Muitos têm assumido os deveres dessa profissão, de todo sem preparo. Não possuem o conhecimento exigido, nem a habilidade e o tato, o cuidado e a inteligência necessários à garantia do êxito. O médico pode prestar muito melhor serviço se é dotado de resistência física. Se é fraco, não pode resistir ao fatigante labor inerente à sua profissão. Um homem de constituição débil, um dispéptico ou um que não tenha perfeito domínio de si mesmo, não se pode habilitar ao trato com todas as classes de doença. Tome-se grande cuidado em não animar pessoas que poderiam ser úteis em alguma posição de menos responsabilidade a estudar medicina, com grande dispêndio de tempo e de meios, quando não há razoável esperança de que venham a ser bem-sucedidas. Desonestidade e infidelidade. Alguns se têm destacado como homens que poderiam ser médicos de utilidade e foram estimulados a fazer o curso de medicina. Mas alguns dos que começaram seus estudos nas escolas médicas como cristãos não conservaram no devido lugar a lei divina, sacrificaram princípios e perderam sua firmeza em Deus.
Acharam que sozinhos não poderiam guardar o quarto mandamento e enfrentar as caçoadas e o ridículo dos ambiciosos, dos amantes do mundo, dos superficiais, dos céticos e infiéis. Tal sorte de perseguição não estavam eles preparados para enfrentar. Eram ambiciosos de subir mais alto no mundo e tropeçaram na escura montanha da descrença e tornaram-se indignos de confiança. Abriram-se diante deles tentações de toda a espécie e não tinham forças para resistir. Alguns desses tornaram-se desonestos, homens de planos astuciosos e culpados de graves pecados. Há neste século perigo para todo aquele que entra no estudo da medicina. Frequentemente seus instrutores são sábios segundo o mundo e seus colegas infiéis que não se lembram de Deus, e ele está em perigo de ser influenciado por essas associações irreligiosas. Não obstante, alguns têm atravessado o curso médico e permanecido leais aos princípios. Não estudavam no sábado e demonstraram que os homens se podem habilitar para os deveres de um médico sem decepcionar as expectativas dos que lhes forneceram meios para fazer seu curso. Como Daniel, honraram a Deus e ele os guardou. Daniel propôs em seu coração que não adotaria os costumes das cortes reais, não comeria da comida do rei, nem beberia do seu vinho. Esperaria em Deus quanto à resistência e graça, e Deus lhe deu sabedoria e habilidade e conhecimento acima dos astrólogos, adivinhos e magos do reino. Nele se verificou a promessa: aos que me honram, honrarei. O jovem médico tem acesso ao Deus de Daniel. Mediante a graça e o poder divinos, pode se tornar tão eficiente em sua carreira como era Daniel em sua exaltada posição. É um erro, porém, fazer do preparo científico a coisa toda importante de sua vida, ao passo que os princípios religiosos, que jazem à própria base de uma clínica bem-sucedida, são negligenciados. Muitos são elogiados como hábeis em sua profissão, mas desdenham a ideias de que necessitam apoiar-se em Jesus quanto à sabedoria em sua obra. Mas se esses homens que confiam no próprio conhecimento científico fossem iluminados pela luz celeste, quão maior excelência viriam a atingir? Quão mais vigorosas seriam suas faculdades? Com que maior confiança poderiam empreender os casos difíceis? O homem que se acha intimamente ligado ao grande médico da alma e do corpo tem os recursos do céu e da terra à sua disposição e pode operar com uma sabedoria e infalibilidade de precisão que não podem possuir os homens destituídos de piedade. Aqueles aos quais é confiado o cuidado dos doentes, quer como médicos ou como enfermeiros, devem lembrar-se de que o seu trabalho deve resistir ao escrutínio do perscrutador olhar de Jeová. Não há campo missionário algum mais importante do que o ocupado pelo médico fiel e temente a Deus. Campo algum existe em que um homem possa realizar maior bem ou conquistar mais gemas para brilharem em sua coroa de glória. Pode ele levar a graça de Cristo como um suave perfume a todos os quartos dos doentes nos quais entra. Pode levar o verdadeiro bálsamo restaurador à alma enferma pelo pecado. Pode apontar ao doente, ao prestes a perecer, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não atenderá à sugestão de que é perigoso falar de interesses eternos àqueles cuja vida está em perigo, temendo que isto os torne pior,
pois em 9 de cada 10 casos, o conhecimento de um Salvador que perdoa os pecados os tornará melhores tanto da mente como do corpo. Jesus pode restringir o poder de Satanás. Ele é o médico em quem a alma enferma pelo pecado pode confiar, de quem pode esperar a cura dos males do corpo, bem como os da alma. A obra do médico em favor das almas. Todo o que exerce a medicina pode, pela fé em Cristo, ter em sua posse uma cura do mais alto valor, um remédio para a alma enferma de pecado. O médico convertido e santificado pela verdade é registrado no céu como um cooperador de Deus, um seguidor de Jesus Cristo. Mediante a santificação da verdade, o Senhor dá aos médicos e enfermeiras sabedoria e habilidade no tratar os enfermos, e essa obra vai abrindo a porta firmemente cerrada de muitos corações. Homens e mulheres são levados a compreender a verdade necessária para salvar a alma, bem como o corpo. Esse é um elemento que dá nome à obra para este tempo. A obra médico-missionária é como o braço direito da terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada ao mundo caído. E os médicos, os dirigentes e os obreiros em qualquer ramo, desempenhando-se fielmente de sua parte, estão fazendo a obra da mensagem. Assim, o som da verdade irá a toda a nação e tribo e língua e povo. Nesse trabalho, os anjos fazem uma parte. Despertam gozo e melodia espirituais no coração dos que foram libertados do sofrimento e acendem a Deus ações de graças dos lábios de muitos que receberam a preciosa verdade. Todo médico em nossas fileiras deve ser cristão. Unicamente os que são genuínos cristãos bíblicos se podem desempenhar devidamente dos altos deveres de sua profissão. O médico que compreende a responsabilidade de sua posição sentirá a necessidade da presença de Cristo com ele em sua obra, em benefício daqueles por quem foi feito tal sacrifício. Subordinará tudo aos mais elevados interesses que dizem respeito à vida, que pode ser salva para a eternidade. Fará tudo ao seu alcance para salvar tanto o corpo como a alma. Procurará fazer justamente a obra que Cristo faria se estivesse em seu lugar. O médico que ama a Cristo e as almas por quem Cristo morreu, buscará fervorosamente levar para o quarto do doente uma folha da árvore da vida. Ele procurará partir o pão da vida com o sofredor. Não obstante, aos obstáculos e dificuldades a serem enfrentados, essa é a obra sagrada, solene da profissão médica. Devem-se seguir os métodos de Cristo. A verdadeira obra missionária é aquela em que a obra do Salvador é mais bem representada, mais exatamente copiados os seus métodos. Sua glória melhor promovida. A obra missionária que falta em atingir a esta norma é registrada no céu como deficiente. É pesada na balança do santuário e achada em falta. Os médicos devem procurar encaminhar o espírito dos doentes para Cristo, o médico da alma e do corpo. Aquilo que os doutores apenas podem tentar fazer, Cristo realiza. O agente humano esforça-se para prolongar a vida. Cristo é a própria vida. Aquele que passou pela morte a fim de destruir o que tem o império da morte é a fonte de toda a vitalidade. Há bálsamo em Gileade. Há aí médico. Cristo suportou morte angustiosa sob as mais humilhantes circunstâncias para que pudéssemos viver.
depôs sua vida preciosa a fim de vencer a morte. Mas surgiu da tumba, e as dezenas de milhares de anjos que vieram assistir ao retornar ele à vida que depusera, ouviram-lhe as palavras de triunfante alegria quando ele se ergueu do fendido sepulcro de José, proclamando: Eu sou a ressurreição e a vida. A pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Foi respondida. Ao sofrer a pena do pecado, baixando à sepultura, Cristo iluminou-a para todos quantos morrem na fé. Deus, em forma humana, trouxe à luz vida e incorrupção pelo Evangelho. Morrendo, assegurou Cristo a vida eterna a todos quantos nele creem. Morrendo, condenou o originador do pecado e da deslealdade a sofrer pena do pecado, morte eterna. Possuidor e doador da vida eterna, Cristo era o único ser que podia vencer a morte. Ele é nosso Redentor, e bem-aventurado é todo médico que, no verdadeiro sentido da palavra, é um missionário, um salvador de almas, por quem Cristo deu a vida. Tal médico aprende dia a dia do grande médico a velar e trabalhar pela salvação de alma e corpo de homens e mulheres. O Salvador acha-se presente na câmara do enfermo, na sala de operação, e seu poder opera grandes coisas para a glória do seu nome. O médico pode apontar a Jesus. O médico pode efetuar um nobre trabalho uma vez que esteja ligado ao grande médico. Ele pode achar ensejo de dirigir palavras de vida aos familiares do doente, cujo coração está cheio de simpatia pelo sofredor, e pode acalmar e erguer o espírito do paciente, levando-o ao olhar aquele que pode salvar perfeitamente todos quantos com ele vão ter em busca de salvação. Quando o Espírito de Deus opera na mente do enfermo, levando-o a indagar a verdade, trabalhe o médico pela preciosa alma como Cristo o faria. Não insistais com ele sobre qualquer doutrina especial, mas encaminhai-o a Jesus como o Salvador que perdoa o pecado. Os anjos de Deus impressionarão a mente. Alguns se recusarão a ser iluminados pela luz que Deus deseja fazer brilhar nas recâmaras da mente e no templo da alma. Muitos, porém, corresponderão a essa luz, e desses espíritos serão banidos o engano e o erro em suas diferentes formas. Toda a oportunidade de trabalhar como Cristo o fez deve ser cuidadosamente aproveitada. O médico deve falar acerca das obras de cura realizadas por Cristo, de sua benignidade e amor. Ele deve crer que Jesus é seu companheiro, que lhe está mesmo ao lado. Somos cooperadores de Deus. Nunca deve o médico negligenciar o encaminhar o espírito dos doentes para Cristo, o médico dos médicos. Uma vez que ele tenha o Salvador no coração, seus pensamentos serão sempre dirigidos ao restaurador do corpo e da alma. Conduzirá a mente dos aflitos, aquele que pode restaurar, que quando na terra restituía o enfermo à saúde e curava a alma da mesma maneira que o corpo, dizendo: Filho, perdoados estão os teus pecados. Jamais a familiaridade com o sofrimento deve fazer com que o médico se torne descuidoso ou destituído de compaixão. Em casos de doenças perigosas, o enfermo sente achar-se à mercê do médico. Olha-o com sua esperança terrestre, e o médico deve sempre encaminhar a alma tremente àquele que lhe é superior, ao Filho de Deus, que deu a vida a fim de salvá-lo da morte, que se compadece do sofredor e que, por seu divino poder, dará habilidade e sabedoria a todos quantos lhe as peçam. Quando o paciente ignora
qual o desenlace de seu caso é a ocasião de um médico impressionar-lhe a mente. Não deve fazer movido do desejo de distinguir-se, mas a fim de dirigir a alma para Cristo como um Salvador, pessoal. Caso a existência seja poupada, há uma alma por quem cumpre ao médico velar. O paciente acha que o médico é a própria vida de sua vida. E para que fim deve essa grande confiança ser empregada? Sempre para ganhar uma alma para Cristo e engrandecer o poder de Deus. Deve-se dar louvor a Deus. Quando a crise houver passado e manifestar-se o êxito, seja o doente um crente ou não, consagrem-se alguns momentos a orar com ele. Exprimi vosso reconhecimento pela vida que foi poupada. O médico que segue essa orientação leva seu paciente àquele de quem ele depende quanto à vida. Palavras de gratidão podem brotar da parte do doente para com o médico, pois por Deus ele ligou essa vida com a sua. Mas sejam os louvores e as ações de graças dados a Deus como aquele que, embora invisível, se acha presente. No leito de enfermidade, Cristo é com frequência aceito e confessado, e isto será mais frequentemente feito no futuro de que tem sido feito no passado, pois o Senhor fará uma obra apressada em nosso mundo. Nos lábios do médico devem achar-se palavras de sabedoria, e Cristo regará a semente semeada, fazendo com que dê fruto para a vida eterna. Uma palavra a seu tempo. Perdemos as mais preciosas oportunidades por negligenciar dizer uma boa palavra a seu tempo. Demasiadas vezes, um talento precioso que devia produzir 1000 vezes mais é deixado inútil. Caso não estejamos alerta para o áureo privilégio, ele passará. Deixou-se que qualquer coisa impedisse que o médico fizesse a obra que lhe era designada, como ministro da Justiça. Não há muitos médicos piedosos para ministrarem em sua profissão. Há muito trabalho a ser feito, e os ministros e os médicos devem trabalhar em perfeita união. Lucas, o autor do Evangelho que traz seu nome, é chamado o médico amado. E os que fazem obra semelhante à sua estão vivendo o Evangelho. Inúmeras são as oportunidades do médico para advertir o impenitente, animar o desconsolado e sem esperança, e prescrever para a saúde da mente e do corpo. Ao instruir assim o povo nos princípios da verdadeira temperança e, como guardião de almas, aconselhar aos que se acham física e mentalmente enfermos, o médico está desempenhando sua parte na grande obra de preparar um povo para o Senhor. Eis o que a obra médico-missionária tem de realizar em sua relação para com a terceira mensagem angélica. Os ministros e os médicos devem trabalhar harmonicamente e com zelo para salvar almas que estão sendo emaranhadas nas redes de Satanás. Cumpre-lhes dirigir homens e mulheres a Jesus, sua justiça, sua força e a saúde de sua face. Cumpre-lhes velar continuamente pelas almas. Alguns há que estão lutando com fortes tentações, em perigo de serem vencidos na luta com os agentes satânicos. Passá-los-eis por alto sem lhes dar assistência? Caso vejais uma alma em necessidade de auxílio, entrai em conversa com ela, mesmo que a não conheçais. Orai com ela, encaminhai-a a Jesus. Esta obra pertence tão certamente ao médico como ao ministro. Mediante esforço público e particular, o médico deve procurar atrair almas a Cristo. Em todos os nossos empreendimentos e em todas as nossas instituições, Deus deve ser reconhecido como o obreiro mestre.
Os médicos devem conduzir-se como representantes seus. A fraternidade médica tem feito muitas reformas e cumpre-lhes avançar ainda. Aqueles que têm nas mãos a vida de criaturas humanas devem ser educados, dignos, santificados. Então o Senhor operará por meio deles com poderosa força para glorificar seu nome. A esfera de influência dos médicos. Foi-me dada preciosa luz com respeito aos obreiros de nosso sanatório. Esses obreiros devem permanecer em dignidade moral diante de Deus. Os médicos cometem um erro ao confinar-se exclusivamente à rotina do trabalho de sanatórios, porque consideram sua presença indispensável ao bem-estar da instituição. Cada médico deve ver a necessidade de exercer toda a influência que o Senhor lhe concedeu, numa esfera a mais ampla possível. Requer-se que ele deixe resplandecer a sua luz diante dos homens, para que eles possam ver as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Os médicos-chefes de nossos sanatórios não devem eximir-se de falar da verdade aos outros. Sua luz não deve ser escondida embaixo do alqueire, mas deve ser colocada onde possa beneficiar a crentes e descrentes. Disse o Salvador dos seus representantes: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esta é uma obra surpreendentemente negligenciada e, em virtude dessa negligência, almas se perdem. Despertai, meus irmãos, despertai. Sua luz deve brilhar por toda parte. Nossos médicos, que lideram, não glorificam a Deus ao limitarem seus talentos e influência a uma instituição. É privilégio seu mostrarem ao mundo que os reformadores pró-saúde exercem uma positiva influência em favor da justiça e da verdade. Devem eles tornar-se conhecidos fora das instituições nas quais trabalham. É seu dever comunicar a luz a todos quantos porventura possam alcançar. Conquanto possa o sanatório ser o seu campo principal de trabalho, existem ainda outros lugares de importância que necessitam de sua influência. Aos médicos é dada a instrução: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Cada talento deve ser empregado para se alcançarem os descrentes por meio de conselhos e instruções sábios. Se os nossos médicos cristãos levarem em consideração que não se deve rebocar com argamassa mole demais e aprenderem a manejar sabiamente os assuntos da verdade bíblica, procurando apresentar a sua importância em todas as ocasiões possíveis, muito preconceito será derribado e almas serão alcançadas. Não devemos ser uma igreja obscura, mas devemos deixar que a luz resplandeça para que o mundo possa recebê-la. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, declara Deus por meio do seu servo Isaías. Essas palavras se mostrarão verdadeiras quando os que estão capacitados a permanecer em posições de responsabilidades permitirem que a luz resplandeça. Nossos médicos que se acham em posições de liderança têm um trabalho a fazer fora da órbita de nosso próprio povo. Sua influência não deve ser limitada. Os métodos de trabalhar de Cristo
devem tornar-se seus métodos, e eles devem aprender a pôr em prática os ensinamentos de sua palavra. Todos os que se acham à frente de uma instituição estão sob sagrada obrigação para com Deus de fazer resplandecer a luz da verdade presente em raios que brilhem com intensidade cada vez maior, em todos os lugares em que se oferecer oportunidade. Os obreiros de nossos sanatórios não devem pensar que a prosperidade da instituição depende da influência do médico-chefe sozinho. Deve haver em cada instituição homens e mulheres que exerçam uma influência justa e refinada e que sejam capazes de assumir responsabilidades. As responsabilidades principais devem ser distribuídas entre os vários obreiros a fim de que o médico líder não se atenha tão estritamente à sua prática. Deve-se lhe dar oportunidade de ir aonde há necessidade de se pronunciarem palavras de conselho e animação. Como representante do grande médico agora nas cortes celestiais, deve ele falar a novas congregações para ampliar a sua experiência. Ele precisa estar constantemente recebendo novas ideias, comunicando sempre da sua reserva de conhecimentos e recebendo seguidamente da fonte de toda a sabedoria. Precisamos manter-nos sempre em uma posição na qual possamos receber crescente luz, ter novas e mais vívidas ideias e obter mais clara visão da íntima relação que deve existir entre Deus e seu povo. E obtemos esta visão e estas ideias pela associação com aqueles aos quais somos chamados a falar palavras de misericórdia e graça perdoadora. Em todo o nosso trabalho, devemos ter em vista o valor da aplicação dos talentos. Devem-se empregar vigorosos esforços para alcançar as almas e conquistá-las para a verdade. Requer-se de nós que tornemos conhecidos os princípios da reforma da saúde nos grandes ajuntamentos de nosso povo, nas reuniões campais. Necessita-se nessas ocasiões uma variedade de dons, não só para falar diante dos que não são de nossa fé, mas para ensinar o nosso próprio povo como trabalhar de maneira a assegurar o melhor êxito. Aprendam os nossos médicos a tomar parte nessa obra, por meio da qual poderão eles comunicar ao mundo os brilhantes raios da luz. Apto para toda boa obra. O Senhor ouvirá e responderá à oração do médico cristão, e este poderá atingir uma elevada norma, se tão somente se apegar à mão de Cristo e determinar que a não soltará. Áureas oportunidades se apresentam ao médico cristão, pois pode ele exercer uma preciosa influência sobre aqueles com quem entra em contato. Pode orientar, moldar e dar feito à vida de seus pacientes, conservando diante deles os princípios celestiais. O médico deve fazer com que os homens vejam que ele não considera o seu trabalho de segunda classe, mas digno, nobre e elevado, como aquele ao qual está ligada a sagrada responsabilidade de tratar tanto com a alma como com o corpo daqueles por quem Cristo pagou o infinito preço de seu preciosíssimo sangue. Se o médico tiver a mente de Cristo, será alegre, esperançoso e feliz, ainda que não frívolo. Estará certo de que os anjos celestiais o acompanham ao quarto dos enfermos e encontrará palavras para falar pronta e verazmente aos seus pacientes, a fim de alegrá-los e abençoá-los. Sua fé será repleta de simplicidade e de confiança infantil no Senhor. Ele será capaz de proferir à alma arrependida as graciosas promessas de Deus e colocar assim
a mão tremente da alma aflita na mão de Cristo, a fim de que ela possa encontrar repouso em Deus. Dessa forma, por meio da graça a ele comunicada, cumprirá o médico os reclamos do Pai Celestial que estão sobre ele. Nas delicadas e arriscadas operações, pode ele estar certo de que Jesus está ao seu lado para aconselhá-lo, fortalecê-lo e animá-lo, para que haja com precisão e habilidade em seus esforços para salvar a vida humana. Se a presença de Deus não estiver no quarto do enfermo, Satanás ali estará para sugerir experiências perigosas e procurará desequilibrar os nervos de maneira que a vida seja destruída em lugar de salva. Mais importante do que a do ministro do Evangelho é a posição que o médico ocupa por causa das relações que mantém com as almas doentias, com as mentes enfermas e com os corpos aflitos. Pode ele apresentar uma elevada norma de caráter cristão, se instar a tempo e fora de tempo. É ele, assim, um missionário do Senhor, que faz a obra do Mestre com fidelidade e receberá finalmente uma recompensa. Sejam os cristãos cautelosos e não transmitam segredo algum aos descrentes. Não devem confiar-lhes nenhum segredo que desacredite o povo de Deus. Guardai os vossos pensamentos, fechai a porta à tentação. Fazei o vosso trabalho como estando em presença do vigia divino. Trabalhai pacientemente, esperando que, pela graça de Cristo, alcanceis sucesso em vossa profissão. Conservai de pé as barreiras que o Senhor erigiu para a vossa segurança. Guardai o vosso coração com toda a diligência, pois dele procedem as saídas da vida ou da morte. O médico deve dedicar-se estritamente à sua obra profissional. Não deve ele permitir que coisa alguma lhe venha desviar a mente de sua ocupação ou tirar sua atenção daqueles que dele esperam o alívio do seu sofrimento. Uma palavra de certeza e esperança dita a tempo ao sofredor muitas vezes lhe alivia a mente e conquista para o médico um lugar em sua confiança. Devem se manifestar a bondade e a cortesia. O dito comum e vulgar, porém, tão costumeiro mesmo entre alguns que se dizem cristãos, não deve ser ouvido em nossas instituições. A única maneira de nos tornarmos verdadeiramente corteses, sem afetação, sem excesso de familiaridade, é bebermos do Espírito de Cristo para atendermos à admoestação: sede santos, porque eu sou santo. Se agirmos de conformidade com os princípios exarados na palavra de Deus, não teremos nenhuma inclinação para condescender com excesso de familiaridade. Os obreiros de nossas instituições devem ser exemplos vivos daquilo que desejam ser seus pacientes na instituição. Um espírito reto e uma vida santa são um exemplo constante aos outros. A falsa cortesia do mundo social não tem nenhum valor à vista daquele por quem as ações são pesadas. Não deve existir nenhuma parcialidade, nem hipocrisia alguma. O médico deve ser apto para toda boa obra. Se sua vida estiver escondida com Cristo em Deus, será ele um missionário no mais alto sentido. Quando juntos, os médicos cristãos conduzir-se-ão como filhos de Deus, compreenderão que estão comprometidos a trabalhar na mesma vinha e as barreiras egoístas serão derribadas. Devem sentir um profundo interesse uns pelos outros, destituídos de egoísmo. Aquele que é ele próprio um reformador pode realizar o bem ao querer reformar os outros. Por preceito e exemplo, pode ele ser um cheiro de vida para a vida.
Pudesse a cortina ser afastada e veríamos quão interessantemente estão os anjos de Deus velando sobre as instituições para tratamento dos enfermos. A obra na qual o médico está empenhado, está posto entre os vivos e os mortos, é de especial importância. Deus confiou um grande trabalho à mão do médico. Os aflitos filhos dos homens acham-se, de certo modo, entregues à sua misericórdia. Como o paciente o observa a ele que cuida de sua saúde física. Os atos e palavras e as muitas expressões do rosto do médico são objeto de estudo. Que gratidão não brota do coração do sofredor quando a sua dor é aliviada por meio dos esforços de seu médico fiel. O paciente percebe que sua vida está nas mãos daquele que assim o atende, e o médico ou a enfermeira podem facilmente aproximar-se dele com assuntos religiosos. Se o sofredor estiver sob o controle de influências divinas, quão gentilmente pode o médico ou o enfermeiro cristãos deixar cair as preciosas sementes da verdade no jardim do coração? Pode ele trazer perante a alma do desajudado sofredor a promessa de Deus. Se o médico tiver religião, pode comunicar a fragrância da graça celestial ao coração enternecido e submisso do sofredor. Pode dirigir os pensamentos de seu paciente para o grande médico. Pode apresentar Jesus à alma enferma pelo pecado. Quantas vezes não é o médico feito confidente e mágoas e provações são expostas perante ele pelo doente. Em tais ocasiões, que preciosas oportunidades se oferecem para falar palavras de conforto e lenitivo no temor e no amor de Deus, e para transmitir conselhos cristãos. Profundo amor às almas por quem Cristo morreu deve imbuir o médico. No temor de Deus, eu vos digo que ninguém, a não ser o médico cristão, pode desincumbir-se perfeitamente dos deveres dessa sagrada profissão. Testemunhando em favor da verdade. Nossos sanatórios devem ser estabelecidos para um propósito, a proclamação da verdade para este tempo. E devem ser dirigidos a fim de que uma positiva impressão seja causada na mente daqueles que a estes acorrem em busca de tratamento. A conduta de cada obreiro deve falar em favor do direito. Temos uma mensagem de advertência para dar ao mundo, e nosso zelo, nosso devotamento ao serviço de Deus devem dar testemunho em favor da verdade. A cura mental. Muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. A doença é muitas vezes produzida e com frequência grandemente agravada pela imaginação. Muitos que atravessam a vida como inválidos poderiam ser sãos se tão somente assim o pensassem. Muitos julgam que a mais leve exposição lhes ocasionará doença e produzem-se os maus efeitos exatamente porque são esperados. Muitos morrem de doenças de origem inteiramente imaginária. O ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Um espírito contente, animoso, é saúde para o corpo e força para a alma.